Você com certeza já ouviu falar da famosa toxoplasmose, a doença do gato? Então, ela é causada por um parasita bem interessante chamado Toxoplasma gondii. E para a gente entender melhor como que ele funciona, como que ele infecta praticamente quase todo animal de sangue quente, inclusive nós humanos, precisamos olhar bem pertinho no microscópio e entender as 5 fases de vida desse parasita e o ciclo biológico dele, o ciclo da vida dele. Olá, eu vou falar sobre a taxonomia. Primeiro, antes de eu começar, eu quero falar o que é a taxonomia. A taxonomia, de forma geral, é a ciência da identificação, sendo responsável por identificar, nomear e descrever os seres vivos ou seres extintos, seguindo os critérios estabelecidos, como, por exemplo, a morfologia, a fisiologia, a genética e a forma de reprodução. Agora, finalmente, vamos para a taxonomia. A gente vai ver a taxonomia do Toxoplasma gondii. O Toxoplasma gondii, ele é inserido primeiro no reino protista, daí ele vai para o filo Apicomplexa, a classe sendo a Conoidasida, logo indo para a subclasse Cocciidea, e a ordem sendo Eucoccidiida, pertencendo à família Sarcocystidae, a subfamília Toxoplasmatinae. Logo em seguida vem o gênero, que é Toxoplasma, e a espécie, que é o Gondii. Agora iremos falar sobre a nomenclatura binominal. O que é a nomenclatura binominal? É um sistema universal criado para padronizar os nomes científicos de seres vivos ou extintos. A gente vai ter o primeiro nome, que vai ser sempre o gênero, que no nosso caso é o Toxoplasma. E o segundo nome vai ser a espécie, que é o Gondii. Uma observação muito importante é que sempre o primeiro nome vai ser em letra maiúscula e o segundo nome vai ser em letra minúscula. Outra coisa é que você tem que usar o sublinhado ou o itálico quando você for colocar nomes científicos. Além disso, existem os critérios atribuídos de nomes, que vão ser vários critérios que vão ser analisados para dar ali o nome científico do ser vivo. O Toxoplasma gondii, ele tem 2 critérios: característica morfológica, que vai ser ali a aparência ou a forma. O toxo quer dizer arco ou meia-lua, se referindo ali à aparência desse protozoário que realmente parece muito uma meia-lua. E também tem o segundo critério, que é o hospedeiro, que vai fazer a referência ao organismo que o parasita vai afetar. O gondii, ele faz homenagem ao roedor Cynotidalus gondii, que foi o primeiro animal, né, que foi encontrado com o Toxoplasma gondii, por isso que foi dada essa homenagem, apesar dos hospedeiros definitivos serem os felídeos, que são ali os felinos em geral. O Toxoplasma gondii ele é um parasita predominantemente intracelular. O que significa? Que ele precisa viver dentro da célula. Dependendo de onde ele se encontra ou do estágio que ele esteja, ele vai mudar de forma. E no microscópio a gente consegue ver os 5 estágios que ele passa. O primeiro estágio é o taquizoito, onde ele tem o formato de uma lua crescente. Ele mede de cerca de 6 a 2 micrômetros. E a palavra taque, ela vem de rápido, o que significa que ele vai se multiplicar intensamente no hospedeiro que ele habita, nos tecidos e nos fluidos durante a fase aguda da infecção. Na lâmina, a gente costuma ver eles dentro da célula, porém eles podem aparecer livremente ou eles podem aparecer em pequenos grupos. Quando a imunidade do hospedeiro ela vai entrar em ação, o parasita ele vai precisar se esconder. E nessa ele vai formar cistos teciduais, onde eles vão ter um formato meio oval, arredondado, e vão medir cerca de 100 micrômetros. Dentro desses cistos, vão ter centenas de bradizoitos. Brade, diferente do primeiro estágio, significa lento, aonde vão ficar ali. No microscópio, a gente pode ver que eles ficam um pouco mais no canto, para trás da célula. E eles vão ficar como se fossem inativos. Eles vão ficar dormindo por muito tempo.
Podem ser por meses, por anos, depende. Os outros 3 estágios, eles vão acontecer exclusivamente nas células do intestino dos felinos, onde os merontes, os gametócitos e os gamontes vão preparar o terreno para a última forma, o ocito. No estágio, o ocito ele vai ser liberado nas fezes do animal, onde ele vai ser esférico, minúsculo, com uma casca lisa e ele vai ser bem resistente. Quando ele sair do animal, do gato, nas fezes, sempre bom lembrar, ele não vai ser infeccioso ainda. Porém, se você deixar ele no lugar parado por alguns dias, ele vai sofrer por um processo chamado esporulação. Disso, cada ocito desse vai passar a conter 2 esporócitos, e desses 2 esporócitos, eles vão conter 4 esporozoitos, que daí vão ser infecciosos. Uma curiosidade de laboratório é que não basta somente olhar no microscópio para diagnosticar que aquele ocito é daquele parasita, porque ele é muito parecido com a forma dele, o formato é muito parecido com o de outras espécies de parasita. Então, os cientistas, eles indicam que faça o teste do PCR, para ter a certeza do seu diagnóstico. Ele tem o dobro de chance de acabar liberando esses ocitos se ele acabar ingerindo carne crua que contenha cistos teciduais. E se caso isso acontecer, ele vai acabar liberando os ocitos por algumas semanas, ele vai eliminar. Porém, importante todavia, apenas por algumas semanas e se for a primeira infecção da vida dele. O plasma, ele precisa de um felino como seu hospedeiro definitivo. E é só no intestino desse felino, desse gato, que vai acontecer a reprodução sexuada. Onde ele começa a se manifestar no gato é chamado de pré-patente, aonde ele vai começar da data que ele ingeriu o alimento infectante, que ele comeu a carne crua. Se ele ingerir os bradizoitos na carne, vai levar de 3 a 10 dias para eles se espalharem como ocitos. Agora, se ele ingeriu os ocitos ou os taquizoitos, demora até 3 semanas para eles começarem a se espalhar. No ambiente, os ocitos eles vão se tornar extremamente perigosos porque eles vão esporular. E quando eles esporular, se um hospedeiro intermediário, como um humano, um porco, acabar ingerindo acidentalmente, eles vão virar esporozoitos e eles vão acabar perfurando a parede do intestino. E quando eles fizerem isso, eles vão acabar caindo na corrente sanguínea e na corrente linfática, e daí eles vão passar pelo estágio de taquizoitos e eles vão se reproduzir muito rapidamente por todo o corpo. Porém, ele não vai parar por aí. O toxoplasma, ele tem uma outra carta na manga, que ele pode ser transmitido de forma congênita, onde ele pode passar de mãe para feto durante uma gestação. E isso pode ser muito grave. Um detalhe muito interessante até o momento é que ele é um dos únicos parasitas que é coccígeo e consegue se transmitir de forma horizontal, o que significa que ele passa de hospedeiro intermediário para hospedeiro intermediário sem ele nunca ter tido contato com o felino na vida, apenas ingerindo carne crua que tenha os cistos teciduais. Você conhece os maiores riscos da toxoplasmose? Oi, eu sou a Bianca e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as implicações sanitárias sobre o Toxoplasma gondii. Causada pelo parasita Toxoplasma gondii, essa infecção gera muitas dúvidas, mas a verdade é que a maioria dos casos são assintomáticos. Quando os sintomas aparecem, as implicações podem ser graves. Pacientes imunossuprimidos como idosos, crianças, pacientes oncológicos, a doença pode causar febres, dores musculares fortes, anorexia, dores de garganta, adenopatias e problemas oculares e pulmonares, e dores de garganta também. Os casos mais graves e realmente sérios estão entre as gestantes, principalmente aquelas que estão se contaminando com o parasita pela primeira vez. O parasita pode chegar a atravessar a placenta do bebê, fazendo com que corra o risco de perder o feto. Ele venha com malformação, retardo mental
hidrocefalia ou microcefalia e até mesmo complicações visuais. Caprinos e caprinos são considerados mais suscetíveis a terem toxoplasmose. A doença pode causar abortos decorrentes da placentite focal. Agora, os bovinos parecem ter uma resistência maior à toxoplasmose. Agora, em suínos, a doença é muito prevalente, gerando grandes prejuízos econômicos na produção. Cães e pássaros não são hospedeiros definitivos, são hospedeiros intermediários, ou seja, eles não conseguem transmitir através das suas fezes ou ocitos de toxoplasma. Agora um mito, que pode causar até o abandono de gatinhos. Eu aposto que você já ouviu por aí que grávidas não podem ter gatos enquanto elas estão grávidas. Será? Mas Bianca, eu ouvi dizer que os gatos são os hospedeiros definitivos do Toxoplasma gondii. Calma lá. Isso é verdade. Os gatos são os felídeos. Até os grandes felídeos são os hospedeiros definitivos do Toxoplasma gondii. Sim, eles eliminam fezes contendo ocitos dos parasitas. Porém, gatos que se alimentam de rações comerciais e são sadios não oferecem nenhum risco. Mas e se o meu gato comer um rato infectado? E agora? Vamos lá. O gato só vai transmitir a doença se ele estiver infectado e na fase aguda da doença. Ou seja, eles vão eliminar ocitos no máximo 2 semanas durante a vida toda. E se o gato elimina os ocitos nas fezes, você teria que comer as fezes do seu gato para se contaminar. Ou seja, é muito difícil se contaminar, mesmo que os gatos sejam os hospedeiros dele. A maior fonte de infecção nos seres humanos não é o gato, e sim as carnes cruas mal cozidas de porcos, cordeiros e galinhas que tenham cistos. Meu Deus, então eu vou deixar de comer de carne de porco? De frango? Meu Deus, eu amo! Calma lá também. Se for a carne muito bem cozida, não esteja crua, por favor. Não lave o frango, nem o porco. Não haverá risco de contaminação. E também tem um estudo bem interessante no Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, onde eles analisaram 2.000 carnes e deu uma ausência total de toxoplasmose em carnes de porcos e frangos. Então, coma sem medo, mas cozinhe bem sua carne, lave bem suas verduras. Outros insetos ou outros animais sejam hospedeiros intermediários, eles podem carregar fezes contendo oocitos. Então, se você ingerir uma salada que não foi bem lavada, bem higienizada, você pode se contaminar. Mas é tudo um cuidado. Então, os nossos gatinhos não são a fonte da doença. Não se preocupe, você não vai ter que doar o seu gatinho, só se você quiser comer o cocô dele. Para evitar uma contaminação, as medidas são muito simples e eficazes. Agora iremos falar um pouquinho sobre controle e prevenção e o que pode ser feito para ter esse controle, prevenir o toxoplasma. Uma das coisas é você cozinhar bem a carne, não ingerir carne crua ou mal cozida. Após você terminar de preparar essa carne, lavar bem as mãos, lavar bem os utensílios que foram usados. Se você tiver poço d'água, né, ou conhecer um vizinho, não ingerir água desse poço se você não sabe se não estiver contaminado com as fezes dos gatos, não ter contato direto com fezes de gato, se você tem gato e tiver que fazer a limpeza de caixinha de areia, sempre podendo usar ali uma luva descartável, ou se não usar uma luva, lavar bem as mãos após a limpeza. Limpar a caixa de areia com água quente, fervendo ali. Outra coisa também pode ser que se você tiver aquelas caixas de areia infantil no quintal, no jardim, sempre cobrir com lona, né, para evitar que gatos de rua ou gatos desconhecidos façam as necessidades ali. Manter os gatos domésticos sempre que possível dentro de casa, não alimentá-los com carne crua ou com carne má cozida. Se fizer mexer com limpeza de jardim ou na jardinagem, sempre usar uma luva de jardim mesmo ou uma luva descartável.